pessoal, hoje eu vim aqui para falar da minha própria trajetória como aluna de línguas estrangeiras. Bom, eu vou falar num intervalo temporal de cerca de 50 anos, tá? Eu vou começar nos anos 70, especificamente, quando eu comecei a aprender línguas. Eu comecei com o francês e eu me lembro que as aulas de francês, eu e toda a minha turma, era quinta série, nós éramos simplesmente apaixonados pelas aulas. E a nossa professora era uma senhorinha de cabelos brancos e a gente era encantado com a aula. E as aulas eram às sextas-feiras, as duas últimas aulas da semana. E era uma tarde e nós passávamos a semana esperando aquelas aulas. E aí, bom, passados 50 anos, eu fico pensando o que a dona Selma fazia para aquelas aulas serem tão importantes, tão boas, que passados 50 anos eu tenho no meu imaginário saudades daquelas aulas. Bom, em primeiro lugar, a dona Selma não era formada em letras. Naquela época, os professores com notável saber, eles podiam dar aulas de língua desde que fizessem um exame de proficiência na língua que eles iriam lecionar. E esse era o caso da dona Selma. Ela era proficiente em francês e era professora, na época se chamava professora primária, que seria a professora das séries iniciantes. E eu me lembro que o que destacava assim nas aulas dela, o que eu me lembro, era aquele imaginário que a gente tinha, porque ela nos contava muito das viagens dela e relacionava essas viagens que ela fazia para países de língua francesa e relacionava com as aulas e dava muito valor à cultura. E não como culturas superiores, mas sim ressaltava muito a tolerância entre as culturas, o respeito entre as culturas, de uma forma muito bacana, entusiasmada, e contava piadas, os mal-entendidos que havia na comunicação por questões culturais. E eu me lembro que uma vez nós perguntamos para ela, por que em francês só se diz bonjour para o dia inteiro e o português não, a gente diz bom dia, boa tarde. Aí ela nos respondeu, não, é porque os povos pensam de maneiras diferentes. Bom, anos mais tarde eu fui estudar mais e aí eu descobri que existem as teorias sobre isso. A teoria da relatividade linguística, primeiro a diversidade linguística, Sapir-Whorf e finalmente Wilhelm von Humboldt, que trata exatamente isso, do pensar diferente de cada língua. E eram aulas maravilhosas, só que tem uma coisa, a dona Selma já era uma senhora já de bastante idade, e aí no fim do ano ela se aposentou. No ano seguinte entrou uma professora jovem, e aí ela usava um método específico, que era o método audiolinguístico, e esse método era o Capelli. E aí o que aconteceu? Ela usava estritamente o método, aquela repetição dos métodos audiolinguísticos e tudo mais. Aí foi um desânimo total na turma, e aí ninguém mais gostava de francês, e no outro ano houve um desinteresse total, no outro ano simplesmente isso foi a pá de cal para que retirassem o francês do currículo escolar. Bom, quando nós fomos para o ensino médio, nós começamos a aprender o inglês. Eu, por exemplo, já aprendia inglês fora
num curso particular, porque eu sempre gostei de línguas. Então eu via os meus irmãos irem para os cursos, curso particular de línguas, e eu queria ir, até que chegou, como eu era mais moça dos irmãos, não tinha chegado a minha vez. Até que chegou a minha vez, então eu já aprendia inglês fazia tempo, num curso com o método audiolinguístico. Aí no ensino médio, o que aconteceu? Eu fui para um curso chamado Tradutor e Intérprete, e esse curso havia muitas disciplinas em inglês. Nós tínhamos 6 aulas de inglês por semana, 3 aulas de literatura de literatura estrangeira, que seria literatura britânica, literatura americana. E aí foi muito bom o meu ensino médio, porque eu aprendi muito em inglês. Era o complemento do cursinho que eu fazia fora, porque o cursinho era o método audiolinguístico. E qual é o problema do método audiolinguístico? O professor não pode traduzir, nunca. E muitas vezes eu saía com dúvidas, porque o professor não pode, é proibido o ensino da língua materna. E aí muitas vezes eu saía com dúvidas e aquela dúvida permanecia, porque a língua materna era proibida. E aí na escola era o lugar onde realmente eu sanava essas dúvidas, eu aprendia mais, eu tive bons professores, nem todos, mas alguns muito bons. Outros utilizavam o método gramática e tradução, então as aulas eram muito chatas. Aí quando eu fui para a universidade, a universidade foi muito fácil, porque eu já tinha muitos anos de estudo em inglês, então foi fácil, foi tranquilo. Aí quando eu me formei e fui dar aula, aí eu já sabia muito, então em questões de conhecimento foi muito fácil. Agora o que acontece? Eu basicamente fui formada no inglês no método audiovisual. E aí a minha primeira viagem aos Estados Unidos, o que acontece? Eu dizia as frases todas inteiras. E aí eu me dei conta o seguinte, que não se fala assim. Quando nós falamos mesmo na nossa língua, a gente diz pedaços de frases. O que eu posso ver é o seguinte, os métodos audiolinguísticos, eles são muito bons para a questão da escrita, da estrutura, porque eles não dão importância à informação. Por exemplo, me perguntava, de quem é o cachorro? Se eu dissesse que o cachorro é do João, mas o cachorro não fosse do João, seria do Pedro, se a estrutura da frase estivesse correta, tudo bem. Agora, se o cachorro fosse do Pedro, mas eu não dissesse a estrutura da frase correta, estaria errado. Então, o que é importante para esse método é a estrutura da frase, não a comunicação. Então, eu passei muitos trabalhos nos Estados Unidos, porque eu dizia frases completas, e aí o que aconteceu? As pessoas não tinham paciência de me escutar. Então, foi bem difícil no início. Apesar de muitos anos estudando inglês, eu patinei bastante, porque me faltava essa interação, o inglês real, porque os diálogos, eles eram todos fabricados em função de um item gramatical, de uma estrutura. Naquela época ainda não existia o método comunicativo, não se trabalhava ainda com o método comunicativo. Bom, aí o que aconteceu? Em 1994, eu estava com uma depressão muito grande e o médico me receitou, disse, faz outras atividades que tu goste, que te deem prazer. E aí eu entrei para um curso de extensão na FURG de espanhol. Bom,
E aí esse curso eu simplesmente me encantei, foi o primeiro contato que eu tive com o ensino do espanhol. E foi uma coisa muito boa, porque as aulas eram muito leves, muito divertidas. E aí eu via a diferença do espanhol, porque apesar de ser uma língua estrangeira que tem que ser estudada, o espanhol tem uma diferença para nós brasileiros em relação às outras línguas. É uma língua que, mesmo que não se tenha estudado, a gente entende. E aí eu comecei a me encantar com o espanhol, porque o espanhol me dava aquela sensação de... as aulas de espanhol para mim eram momentos leves, de felicidade, eu saía das aulas muito bem. Então eu comecei a gostar muito do espanhol, gostar muito. Aí quando chegou o final do ano, eu resolvi fazer o vestibular para espanhol letras. Naquela época era o segundo ano do curso de espanhol na FURG e era a época do boom do espanhol. Aí quando eu entrei no curso foi muito bom, porque além de ter a oportunidade de conhecer novas culturas que estavam bem aqui do nosso lado, eu vi que o espanhol era uma língua que eu poderia exercer mais a autonomia do aluno. Por exemplo, enquanto em inglês os verbos não eram o problema, a estrutura gramatical do espanhol era muito mais complicada. Mas, por outro lado, eu poderia estudar sozinha muitas coisas. E aí foi muito bom, porque eu me dediquei muito. Eu estudei muito todos esses anos e foi muito bom. Foi muito bom o curso e foi muito bom. Eu não tinha pretensões de ser professora de espanhol, mas aí, como estava naquele boom do espanhol, quando eu terminei o curso, eu fui convidada para dar aula numa universidade. E aí eu fui dar aula e aí foi quando eu me dei conta, eu já era professora de espanhol. Então, eu vejo o seguinte, a questão toda é muito importante a gente ver a questão, a motivação, o que nos motiva, qual é o input linguístico que o professor dá, e outra coisa fundamental é o affordance. Por exemplo, eu comecei a associar o affordance com momentos de felicidade. Eu saía da aula mais leve. Quando eu estudava em casa, o espanhol, na minha mente, era prolongar aqueles momentos de felicidade. Então, são elementos que têm que ser levados em conta na hora da aprendizagem. Esse contexto sociocultural, ambiental, tudo isso aí faz parte do processo de ensino-aprendizagem. É fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Porque um affordance negativo também, ele pode pôr a aprendizagem a um nível que não funcione, que não deslanche. Então, além de a motivação pessoal do aprendiz por motivos pessoais, também o professor tem que criar esse affordance que a pessoa... O que é o affordance? São essas oportunidades de aprendizagem que vão além da sala de aula, criar esses momentos que vão além da sala de aula, além da língua como estrutura. E assim foi. Por exemplo, o ano passado, 2019, eu retornei a estudar francês. Aí o que acontece?
quando eu retornei a estudar francês, exatamente um período de 50 anos após meu início de ensino, de aprendizagem de línguas estrangeiras, de francês, eu retornei a estudar francês. O que aconteceu? Entrei no nível iniciante e aí no primeiro dia de aula a professora começa a ensinar comment tu t'appelles, e eu disse, Maria da Graça, e ela me corrigiu, não, tens que dizer je m'appelle Maria da Graça. E aquilo me incomodou muito, porque eu estava voltando no tempo. E me incomodou muito porque ela estava privilegiando a estrutura. E na verdade, eu sei que quando se pergunta o nome de alguém, a gente espera que a pessoa diga o nome e não diga a frase completa. E aquilo me incomodou muito. E aí iniciou o curso e aí eles utilizavam um livro. E o livro dizia francês, comunicativo e tudo. Mas aí eu comecei a analisar o livro e, na verdade, o livro se dizia comunicativo, mas tudo aquilo, os exercícios, na verdade, era uma roupagem comunicativa para tratar de um exercício gramatical. O foco por detrás daquele exercício era um item gramatical. A única diferença é que os textos que ela usava eram autênticos, não eram textos pré-fabricados. Aqueles textos que eram, na minha época, por exemplo, a gente observava que havia textos que eram pré-fabricados para ensinar algo de gramática, algo de estrutura. Ali não, eram textos autênticos. Os diálogos também eram diálogos bem autênticos, se era na rua, tinha o barulho da rua, tudo. Mas a maneira como a professora dava aula e o que ela tinha em mente, o que o livro tinha em mente ensinar, era gramatical. Ele dava mais valor à gramática. E aí, claro que isso tudo com muitos artefatos tecnológicos. Por exemplo, tinha tudo, tinha data show na aula, tudo que pudesse, em termos de artefato, havia. E aí o que aconteceu? Houve um dia que ela levou uma lista de países novos, por exemplo, que faziam parte da União Soviética, como Letônia, Estônia, Lituânia, Albânia, Kosovo e outros tantos. E aí a nossa tarefa era procurar no dicionário dos nossos telefones, dos smartphones, iPhones, por exemplo, quem nasce na Lituânia é lituano, quem nasce na Estônia é, quem nasce na Azerbaijão é, quem nasce, e aí outros tantos países, Tanzânia, no Quênia, nos Camarões, e aí vai. E nós passamos 3 horas fazendo isso. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me perguntar, para que isso? Ali estávamos usando a tecnologia dos nossos celulares. Mas para quê? Aí eu comecei a comparar qual é a diferença entre essa aula e as aulas do método pré-científico, gramática e tradução. Apenas a tecnologia, mas essa tecnologia não estava sendo bem usada. Em primeiro lugar, era uma aula presencial, olho no olho. Essa aula tem que ser explorada a interação. E não estava sendo explorada. Cada um estava de cabeça baixa, pesquisando no seu celular. E aí está, a tecnologia salva, a tecnologia está nos salvando hoje em dia,
Sem ela, nós não estaríamos tendo as nossas aulas no ensino remoto. Ela é ótima, mas temos que saber utilizá-la. Agora, se nós estamos numa aula presencial, nós temos que privilegiar o olho no olho, a interação social. E foi uma aula que realmente não serviu para nada, porque ninguém aprendeu nada e nem a professora sabia, porque ela tinha uma folha, várias folhas com a cola dela, porque ela disse, não, nem eu sei, eu trouxe aqui a minha colinha, porque eu fiz exercício em casa. Então, vejam bem, quando é um nível A1, que o professor não sabe aquilo que ele está dando, tem que acender a luz vermelha. Algo está mal. Bom, aqui eu encerro essa minha trajetória com breves palavras sobre a minha trajetória de aprender línguas. Muito obrigada a todos.